Olá, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Estopa, sou psicóloga, colaboradora do Conselho Regional de Psicologia, e esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher de cabelos enrolados, na altura do ombro, eu visto uma blusa azul marinho, e estou sentada ao fundo de uma sala com fundo claro, paredes claras. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está assistindo a live Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da gestão do CRP São Paulo, né? Uma gestão que tem como mote a psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. Então, estaremos aqui nessa tarde para pensar o que significa, né, para a psicologia, pensar os direitos das pessoas com deficiência na perspectiva dos direitos humanos. E teremos aqui conosco duas pessoas muito especiais, teríamos uma terceira pessoa, a Ana Rita de Paula, já apresento, né, a Ana Rita de Paula é uma psicóloga histórica, parceira do CRP São Paulo, que infelizmente não vai poder participar, estar conosco, foi acometida de uma crise renal, pede desculpas a todos, mas não poderá estar conosco, infelizmente. Mas a Ana é uma grande militante histórica do movimento das pessoas com deficiência, tem aí uma ampla participação dos movimentos por direitos humanos e uma história acompanhando a Lei Brasileira de Inclusão. Ela poderá estar conosco em outros momentos. Desde já também a gente agradece a Ana Rita por ter, né, composto e participado do processo de construção dessa live. Estarão também conosco a Miriam Carolina Valente, ela é psicóloga, tem 32 anos, é autista com baixa demanda de suporte, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e professora universitária. Tem especialização em educação especial. E a Estela Camelot Reicher. Depois, se eu não pronunciei seu nome, Estela, você pode corrigir depois. Mestre em Direito pela USP, advogada, atuante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, participou da construção do relatório da sociedade civil brasileira e de sua apresentação ao Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em Genebra, em 2015. Atualmente é advogada e sócia da Sazzi Bechara, Storto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. É isso, né? Acho que estaremos aqui hoje, faremos uma primeira rodada de falas, né, iniciais, com apontamentos e provocações das nossas participantes. Na sequência, a gente abre, né, para comentários e participações do nosso público. Então, nesse sentido, sintam-se à vontade para mandar os comentários, né, nas nossas redes sociais.
para nós é muito importante que vocês participem, façam seus questionamentos. Em seguida, faremos uma segunda rodada de falas das nossas participantes e nova rodada de comentários. Então, vamos avaliando aí o tempo, abrindo para a participação das psicólogas e das demais pessoas que estiverem nos assistindo. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Estela, para ela fazer a sua provocação inicial, e eu vou combinar que quando estiver faltando 1 minuto para o término da sua fala, Estela, eu vou fazer um joia, e você já vai encaminhando para a finalização da primeira rodada, ok? Ok, vamos lá. Eu não estou conseguindo te vê-lo, então você pode me interromper na hora, porque eu estou... tá bom. Tá bom, eu te dou um toque, então, em áudio. Estela, eu falo o seu nome, e aí você já se organiza, tá bom? Combinado. Então, acho que antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui. Acho que a Luciana já me apresentou, eu sou advogada, sou militante, e tenho uma paixão aí por essa atuação na área dos direitos das pessoas com deficiência, né? Então, acho que, para começar, não posso deixar de contar para vocês que, desde 2009, né, o Brasil internalizou uma legislação, um tratado internacional de direitos humanos, né, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse documento é um documento internacional, o Brasil se comprometeu perante a ONU em relação a todos os direitos e obrigações que estão dentro desse tratado, né, de direitos humanos. E o que é muito rico, né, nessa história toda, são, acho que, 2 pontos muito interessantes, e que eu já vou trazendo isso para a gente começar a pontuar um pouco as coisas do nosso bate-papo. A primeira coisa é que esse documento internacional, ele surge em 2006, ele é aprovado em 2009, ele entra no Brasil com status constitucional. O que quer dizer isso? Que a gente tem hoje, além da Constituição Federal, né, um tratado de direitos humanos, esse foi o primeiro, né, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro com o mesmo peso da Constituição. Então, se vocês me perguntam, mas isso é importante, né, o que isso significa? Primeiro, pouquíssimos países internalizaram essa norma internacional como o Brasil fez, né? Então, hoje é como se a gente tivesse um anexo, né? Tem o texto da Constituição, e é como se a gente tivesse uma parte a mais na Constituição, tratando especificamente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, isso é uma coisa bacana de contar. E, para falar da Lei Brasileira de Inclusão, eu não podia deixar de mencionar a Convenção. Por quê? A Lei Brasileira de Inclusão, que é o tema da nossa conversa, e que ela entra em vigor no Brasil em 2016, ela foi inspirada e readaptada, né, para os termos da Convenção. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, já vinha tramitando antes da existência da Convenção. Na época, tinham muitas discussões em relação ao conteúdo, mas por que um estatuto tão grande? São 127 artigos, né? Por que uma lei tão grande para falar dos direitos das pessoas com deficiência? Mas foi um processo político que durou muitos anos, né? E quando ela estava para ser votada, entra em vigor a Convenção da ONU, e a gente fala, não, pera lá, né? A gente não pode ter uma legislação que vai entrar em vigor e que não esteja de acordo com essa norma internacional que o Brasil acabou de receber. Tamara Gabrilli, na época, chama a relatoria do projeto, né? E nesse movimento ela faz todo o processo de adaptação da Lei Brasileira de Inclusão para que ela esteja em consonância com o conteúdo dessa convenção internacional. E aí o que é bacana? Que nos 2 processos, tanto no processo internacional quanto no processo nacional da Lei Brasileira de Inclusão, houve muita participação da sociedade civil, né? Então, ela é uma legislação que foi construída com a participação das pessoas com deficiência, com a participação das organizações de pessoas com deficiência. Então, quando a gente lê o conteúdo da Convenção e a gente lê o conteúdo da Lei Brasileira de Inclusão, é muito claro, é muito perceptível que o que está colocado ali eram as demandas das pessoas com deficiência, né? Que não foi alguém que inventou aquilo do além, que aquilo foi criado a partir de um debate público, a partir de uma ampla participação social. E daí o que eu trago um pouco 5 anos, né, depois da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, como é que está a nossa realidade, né? Então, quando a gente olha para a realidade das pessoas com deficiência no Brasil,
como está esse cenário? Quer dizer, a gente avançou, não avançou, em que pé, né? O que precisa melhorar? Que outros atores podem contribuir? Então, hoje a nossa conversa aqui com vocês da área da psicologia, então, que link é esse tão importante, né? Que os psicólogos têm e que podem ajudar a contribuir para que essa legislação se torne cada vez mais concreta, né? Mais real. Então, acho que para mim a falar de abertura era um pouco essa visão de contexto. Então, acho que eu devolvo a palavra para a Luciana, até para a gente interagir com vocês, né? Acho que essa troca vai ser interessante. Legal, bacana. Eu acho que você aponta, Estela, uma questão que, no caso da pessoa com deficiência, ela é fundamental, que é a questão da participação política, né? Eu acho que tem algumas delicadezas nesse processo de viabilizar a participação política. Então, enquanto a gente vê, né, que a Lei Brasileira de Inclusão, tanto a Lei Brasileira de Inclusão quanto a Convenção são normativas que contam com a participação da sociedade civil, das pessoas com deficiência, isso é algo bastante importante, inclusive, as legislações garantem o direito à participação, à organização política dessas pessoas. Então, acho que temos aí uma primeira questão para nós, psicólogas, né, a pensarmos, né, como a psicologia pode trabalhar, como a psicologia pode se inserir, né, na construção, na viabilização de processos de participação política, de participação social, de ocupação dos espaços, de construção das políticas públicas, de monitoramento das políticas públicas, enfim. Então, acho que dessa fala da Estela, eu gostaria de deixar um primeiro link aí para a nossa conversa com as psicólogas, tá? E aí eu gostaria, então, de passar agora a palavra para Miriam. Miriam, pode ir lá. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou fazer uma audiodescrição minha, rapidamente. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos escuros, cabelo escuro, curto, preso nas laterais. Eu tô com uma blusa preta e ao fundo da minha imagem tem uma parede branca e uma janela. E eu quero começar, assim, né, o meu objetivo é fazer uma fala trazendo alguns apontamentos de coisas que eu tenho percebido do meu cotidiano, que podem nos mostrar, assim, talvez alguns, como que eu vou dizer, alguns limites à efetivação das coisas que estão propostas na Lei Brasileira de Inclusão. Assim, lembrando que a Lei Brasileira de Inclusão, como já foi dito, ela é uma lei importantíssima, ela realmente traz muitos avanços, ela assegura um rol muito grande de direitos, ela define conceitos que são essenciais na questão da pessoa com deficiência, sendo, ao meu ver, um dos mais importantes, a definição que ela dá à pessoa com deficiência, que está de acordo com a Convenção, né, sobre o direito das pessoas com deficiência. E, assim, ela também se coloca na perspectiva da defesa dos direitos humanos, que são inerentes a todas as pessoas, simplesmente por elas serem humanas, e que se fundam sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada vida humana. Muito bem, só que agora trazendo alguns aspectos, né, que eu gostaria na verdade, vou apenas elencar, não vou, né, me deter muito em nenhum deles, mas, assim, que nos permite perguntar, esses direitos são realmente garantidos, né? A Human Rights Watch, em 2018, né, ela é uma ONG, eu não tenho certeza, uma ONG, uma instituição, ela apontou que um número altíssimo de pessoas com deficiência vivem internas em instituições no Brasil, onde elas entram ainda crianças e muitas vezes permanecem lá por toda a vida, onde direitos básicos são constantemente
ameaçados, né? Direitos como sua autonomia, sua liberdade, a escolha, né, de que tratamentos querem ter ou não querem ter, esse tipo de coisa, né? As pessoas com deficiência têm seus direitos sexuais e reprodutivos ainda negados na nossa sociedade, e assim, falando especialmente sobre o Brasil, porém, sem dúvida, isso não é exclusivo do nosso país, né? Então, eles são negados em função de mitos, da falta de acesso, abuso sexual. Tem também seu direito à autonomia e independência negados. Ainda são vistos muitas vezes, né? Quando eu estou sempre conversando com as pessoas, seja no dia a dia, seja pelo Facebook, tentando sempre conversar sobre a questão da deficiência, né? Mesmo por eu ter o autismo com baixa demanda de suporte, né? Que também pode ser conhecido como um autismo leve, muitas vezes a gente está aí tentando conversar sobre essas questões com as pessoas, né? Com familiares, com profissionais, com as pessoas em geral. E a gente ainda vê como muitas vezes a deficiência ela ainda é percebida como uma tragédia na nossa sociedade, né? Como assim, quando a pessoa bate os olhos numa pessoa que tem uma deficiência, parece que a primeira coisa que ela vê vamos dizer, é a falha, vamos dizer assim, né? E ela não consegue ir muito para além disso, para então começar a compreender outras coisas, né? Assim, uma coisa que sempre me surpreende é como termos referentes a pessoas com deficiência intelectual e até mesmo a autistas também são frequentemente utilizados como forma de xingamento, até mesmo por pessoas que, de forma geral, não aceitariam que termos referentes a outras minorias fossem utilizados como forma de xingamento. E aí, um exemplo que eu quero dar, vamos colocar, suponha que acontece um caso de racismo, aí uma pessoa tranquilamente vira e fala, só podia ser retardado mesmo para fazer isso. Então, vocês entendem? Ela está indignada com o caso de racismo, mas ela não percebe que ela está usando um termo referente a outra minoria. E assim, eu poderia citar outros também, mas eu estou percebendo que o tempo da minha fala já está chegando ao fim. E assim, o que eu quero dizer é que nós temos uma lei que é excelente, né? Ela é colocada, ela traz tantas inovações, mas o quanto isso é difícil ainda de chegar na nossa sociedade. Às vezes eu fico pensando por que isso acontece. Então, é isso. Bacana, Miriam. Acho que você traz outras provocações muito importantes para a gente, que dizem respeito a como essa legislação, ela se torna, né, ela passa a ser o direito que está ali num aparato legal, né, no ordenamento jurídico, ela se torna um direito de fato, né, da pessoa com deficiência. Eu acho que você aponta, né, a questão do conceito de deficiência na perspectiva dos direitos humanos, a questão da dignidade, então isso implica, né, para a psicóloga, pensar, né, a deficiência na perspectiva da dignidade, e aí queria lembrar que nós temos um código de ética, né, e nesse código de ética nós temos lá 5 princípios fundamentais baseados, né, no compromisso da psicologia com a defesa dos direitos humanos. Então, é uma coisa que para a psicologia, né, não deveria ser algo novo, pensar a deficiência na perspectiva dos direitos humanos, mas eu queria dizer e fazer uma provocação, acho que para passar depois para a Estela, que falar de deficiência na perspectiva dos direitos humanos não é uma coisa que está posta, né, é uma questão a ser reafirmada diariamente. O conceito de deficiência é um campo em disputa, e a gente tem modelos, a gente tem perspectivas, e a psicologia, muitas vezes, infelizmente, contribui também com perspectivas
que vão contrárias à compreensão da deficiência na perspectiva dos direitos humanos. Então, acho que essa é uma outra questão que a gente precisa deixar aqui, né, para o debate. Você aponta a questão da institucionalização, né, da pessoa com deficiência, acho que é uma outra problemática bastante grave para nós, psicólogas, como temos que estar atentas a essa questão. E aí, por último, queria deixar um outro apontamento para pensarmos para a psicologia, é a questão do enfrentamento ao capacitismo, né, que é quando você fala das expressões, a gente precisa ter essa compreensão de que a psicologia tem um papel muito importante no enfrentamento ao capacitismo, que não está lá fora, está dentro, inclusive, da instituição. A gente precisa entender o capacitismo como uma questão estrutural. Eu queria fechar, eu não sei se temos comentários aqui, temos algumas pessoas cumprimentando, Valdemir Araújo falando da temática, que é uma temática ótima, a Priscila Mourão cumprimentando, parabéns pela pauta, CRP São Paulo, algumas pessoas que são de fora do estado de São Paulo, né, de Florianópolis, de Cuiabá, pessoas também de São Paulo, de Botucatu, de Cedral, Amanda Ribeiro dizendo, Miriam, muito bem colocado, né, sobre as questões das expressões, a Sui Reis, luta por direitos sempre, e a Vitória Dantas, boa noite, que maravilha as provocações da Miriam, parabéns pelas suas nobres pontuações, Miriam. A Luciana Belliomini, o foco sempre está na limitação e nunca na potencialidade. Agora eu queria passar novamente para a Estela fazer uma segunda rodada de falas. Então, eu peço desculpas, eu comecei muito afoita, todo mundo se autodescreveu e eu esqueci de fazer minha autodescrição. Então, assim, eu sou baixinha, pele clara, olhos claros, estou com o cabelo mais comprido do que deveria, por conta da pandemia. No meu fundo tem uma parede meio bege, assim, e tem um quadro, tá? As ponderações da Miriam foram sensacionais. Eu acho que quando a gente fala da legislação, existe hoje um distanciamento muito grande ainda daquilo que está previsto na lei e daquilo que a gente vê na prática, né? Então, dentro dessa questão da institucionalização, eu acho que tem um outro tema que é muito importante, que eu acho que dialoga muito com o trabalho, né, dos profissionais da psicologia, que é a questão da capacidade jurídica das pessoas com deficiência, né? Então, o que é a capacidade jurídica? O que é isso, né? É o reconhecimento de que todas as pessoas com deficiência, né, independentemente do tipo de impedimento, do tipo de limitação, né, que elas tenham, seja de natureza física, seja de natureza sensorial, né, seja de natureza mental ou intelectual, todas as pessoas têm o direito de serem vistas e reconhecidas como sujeitos de direito, né? Então, na perspectiva dos direitos humanos, e eu acho que isso, para quem é da psicologia, é muito fácil de entender, né? Todos somos sujeitos de direitos, né? Somos seres políticos e sujeitos de direitos. Então, o que a Convenção da ONU, e isso também foi reconhecido na Lei Brasileira de Inclusão, é o fato de que deficiência não é causa para incapacidade, né? O fato da pessoa ter uma deficiência não a torna incapaz, legalmente falando, né? Então, eu não posso simplesmente sujeitar uma pessoa com deficiência a um processo de interdição, nomear um curador para gestionar a vida dessa pessoa, entendendo que essa pessoa não tem condições de cuidar da própria vida, né? Então, eu acho que um ponto que a gente tem trabalhado muito e que eu acho que, sem dúvida, a gente poderia avançar muito mais se a gente tivesse o engajamento dos profissionais da área da psicologia, é esse campo da capacidade jurídica. Mas, na prática, o que isso representa? Então, quando a Miriam trouxe com muita propriedade a questão da institucionalização, né, esse relatório da Human Rights Watch, que é uma organização sem fins lucrativos, é isso mesmo, né, mostra o quê? Pessoas que a vida inteira, né, passaram sua vida inteira dentro de instituições, né, onde elas não opinam sobre aquilo que elas querem comer, elas não têm liberdade de sair, né, elas não têm liberdade para fazer aquilo que elas querem fazer,
Não existe consentimento informado, né? Eu acho que o tema do consentimento informado é uma coisa importante. Então, assim, como é que eu posso reconhecer que uma pessoa tem direitos se na prática essa pessoa não consegue colocar em prática esses direitos, né? Então, assim, de que adianta dizer que eu tenho direitos que são reconhecidos no papel, se, como a Miriam trouxe, as pessoas estão institucionalizadas, né? Se quando a gente trabalha a questão da deficiência, a gente ainda não saiu da lógica do modelo médico da deficiência, né? Então, a grande mudança de paradigma que tanto a Convenção da ONU traz, como a Lei Brasileira de Inclusão reforça, é o quê? Vamos parar de trabalhar o olhar sobre a deficiência como um problema da pessoa, né? Como sendo a pessoa que tem um problema, e vamos entender que a deficiência está atrelada ao quê? A forma como o entorno lida com os apoios que essa pessoa precisa, né? Então, se eu sou uma pessoa com deficiência e eu tenho uma determinada limitação, se eu tiver o apoio necessário, eu não vou ser percebida como uma pessoa com deficiência. A minha deficiência passa a ser menos percebida, né? Então, essa mudança do foco do modelo médico, né? Que é isso que a gente fala. O modelo médico é aquele modelo que encara a deficiência como um problema da pessoa, como algo que precisa ser curado, como algo que precisa ser normalizado, né? Vamos achar a cura para aquela deficiência, vamos normalizar a pessoa. Por um outro viés, que é a deficiência é um elemento da diversidade humana, como né? Como existem tantos outros, né? Então, essa guinada, eu acho, é muito interessante, e embora a legislação já tenha trazido isso de uma forma muito clara, o que a gente percebe? Que, na prática, isso ainda é um desafio, né? O modelo médico ainda continua em várias situações, né? Então, quando a gente fala dos processos de interdição, né? Então, em São Paulo, o IMESC é o órgão que faz as perícias, né? Como que o IMESC tem lidado com isso? Como é que essas perícias judiciais têm acontecido? Como é que o Poder Judiciário tem lidado, né? Estou cansada de ver decisão judicial de juiz que não entende que pessoa com deficiência tem capacidade jurídica. Né? Então, assim, como é que a gente trabalha numa perspectiva de mudança do olhar, né? Eu acho que é um pouco isso, é uma mudança cultural, eu não tenho dúvida que sim, mas como a gente consegue fomentar mais esse processo, né? É um pouco o que eu deixo para a gente conversar, assim, de que maneira a gente pode provocar, né, essa mudança. A Luciana trouxe até a questão da participação política, esse ano é ano eleitoral, tem eleição esse ano, né? Como é que a gente vai fomentar a participação? E quando a gente fala da participação política das pessoas com deficiência, não é só votar. É tanto o direito de votar, como o direito de ser votado também, né? Como a possibilidade de se candidatar, de se lançar candidato. Então, eu, assim, endosso toda a fala da Miriam, acho que é por aí, e acho que a gente tem muitos desafios, na verdade. Bacana, Estela. Eu vou tentando, né, anotar aqui pontos importantes no que vocês falam. Queria dizer para os nossos participantes que acho que tanto Miriam quanto Estela vão trazendo questões super importantes, necessárias para nós. Então, mandem suas dúvidas, suas questões para o debate, para que daqui a pouco eu possa colocar aqui, né, para as nossas convidadas. Fico pensando, né, gostaria de lembrar com relação à institucionalização da pessoa com deficiência e a violação de direitos humanos, né, que o sistema Conselhos de Psicologia, né, tem uma luta muito intensa, né, no enfrentamento, né, das formas de manicomialização da vida. E aí, queria lembrar que o relatório do 2019 dos hospitais psiquiátricos no Brasil, o relatório do Sistema Conselhos, do Conselho Federal de Psicologia, uma produção de todos os conselhos regionais de psicologia, apontam, né, a institucionalização de pessoas com deficiência também. Então, o relatório da Human Rights Watch aponta, né, tem até um nome, eles ficam até morrer, alguma coisa nesse caminho, o nome do relatório, né, e aí, acho que também as nossas comissões de orientação e fiscalização recebem demandas recorrentes relativas a instituições de longa permanência que acolhem pessoas com deficiência e que violam, né, o direito de participação, o direito de estar na comunidade. Então, acho que essa é uma questão importante para nós psicólogas
informações importantes para nos apropriarmos, né? Acho que a questão da discussão da capacidade jurídica é uma urgência. A psicologia precisa avançar na produção de conhecimentos, na reflexão sobre o que significa pensar esses apoios, pensar essas ferramentas de suporte, olhando para a questão da produção da acessibilidade e do enfrentamento às barreiras, né? As barreiras de comunicação, as barreiras atitudinais, de procedimentos. O conceito de barreiras e o conceito de acessibilidade são conceitos presentes na Lei Brasileira de Inclusão, né? Para as psicólogas que estão nos assistindo, que eventualmente não tenham tido acesso à legislação e a esses conceitos, é importante olhar lá, que são conceitos presentes lá. E acho que a última questão que eu queria colocar é com relação à eleição, que é, quer dizer, viabilizar o direito à participação, a votar e a ser votado, e nós teremos uma eleição em tempos de pandemia. Quer dizer, quantos perigos de violação ao direito à participação política, né, e precisamos cobrar e exigir, inclusive, que este processo eleitoral leve em conta o direito à participação da pessoa com deficiência, né? Então, queria deixar aqui, e também nós, psicólogas, estarmos atentas a isso, tá? Queria passar a palavra para Miriam. Bom, eu vou... eu tinha mais alguns apontamentos para trazer, e então eu vou prosseguir trazendo, né, essas provocações, na verdade. Eu queria trazer uma bem pertinente à psicologia, que quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu investiguei qual modelo, né, se o médico, se o social, e existem alguns outros, né, mas falando principalmente desses, qual deles orientava as disciplinas sobre deficiência na formação em psicologia, e o resultado da pesquisa demonstrou que o modelo médico, né, o modelo médico biológico, ainda é o que está mais presente na formação em psicologia no Brasil. Então, a gente já percebe por aí que, assim, viver na sociedade já não ajuda muito, né, a gente a ter uma visão diferente sobre deficiência, né, a nossa vida normal, cotidiana, todos os dias. Aí você vai para a faculdade, onde você poderia ter contato com outras visões, mas as coisas acabam se mantendo nesse mesmo, no mesmo patamar, né, nessa mesma zona de conforto, e aí o futuro profissional ele não é levado a pensar as coisas por um outro lado. Queria falar sobre uma coisa que eu achei absurda, que uma vez eu estava olhando um desses panfletos de comemoração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi feito por uma instituição, e o panfleto se dedicava todinho a falar sobre formas de prevenir a deficiência, antes do nascimento, ao nascer, nos primeiros anos, formas de prevenir. E assim, não que não seja importante debater esse tipo de coisa, mas eu acho que um panfleto sobre o Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência podia falar sobre tantas questões, né, do que as pessoas lutam, mas esse panfleto, feito por essa instituição, se manteve falando, né, no modelo médico, sobre prevenção, não saiu dessa mesma lógica. E aí, um outro caso que eu queria trazer, uma vez eu também estava num congresso apresentando um trabalho, a sala tinha umas 8 pessoas que iam apresentar trabalhos sobre deficiência. Primeiro, a sala estava vazia, ninguém foi assistir, o que é uma coisa que também me preocupa muito, às vezes eu sinto um certo desinteresse. E aí, para piorar, nessa apresentação, eu era uma das pessoas, mas as outras 6 ou 7 trouxeram trabalhos que falavam sobre avaliação de terapias para normalizar a criança. Era com autismo, né? Nesse caso específico, eram crianças com autismo. E aí eu questionei, né, para essas pessoas, mas por que é que vocês não trouxeram, assim, vocês nem citam no trabalho de vocês uma adaptação que a sociedade, a escola, a comunidade deveria fazer, nem citavam. E elas me disseram assim, essas coisas de sociedade mudar leva muito tempo, essas crianças precisam ser beneficiadas agora, então é melhor que a gente mude essas crianças, para que elas estejam preparadas para vir em sociedade.
E assim, eram psicólogas apresentando, futuras psicólogas, na verdade, apresentando esses trabalhos. Então, isso me preocupa muito, entende? Porque parece que a gente não conseguiu sair daquele modelo da integração, né? Daquele paradigma da integração, onde a gente fazia intervenção com a pessoa com deficiência, esperando que ela se adaptasse para viver na sociedade, e a sociedade não precisa se mexer. Então, assim, essas coisas me deixam muito, sim, muito assustada, muito desanimada, muito preocupada. Parece que todos os dias é uma avalanche de decepções, porque é realmente muito difícil. E aí eu fico pensando o que nós podemos fazer, né, enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais da psicologia, para produzir uma mudança real, né? Eu acho que esses debates, como hoje, né, precisamos fazê-los, precisamos colocar essas pessoas com deficiência em evidência, né? Permitir que elas sejam vistas e que elas sejam ouvidas. E acho que também a internet nos deu muitas ferramentas interessantes, como YouTube, Facebook, onde hoje as pessoas podem ter canais e páginas, né, pessoas com deficiência, para falar sobre como é ser uma pessoa com deficiência, a partir da perspectiva dela e não dos outros, né? Então, divulgar essas pessoas, hein? Não sei, fico pensando formas de produzir uma transformação. É isso. Esqueci de ligar o microfone. Miriam, você fala de uma coisa que me provoca bastante também. Estou há alguns anos acompanhando as gestões do sistema conselhos, na luta para que o sistema conselhos avance, né, nessa dívida histórica com relação à construção de referências, e não somente a construção de referências, mas a acessibilização de procedimentos, das formas de atendimento às psicólogas, das formas de atendimento às psicólogas com deficiência, às próprias pessoas com deficiência. Então, é uma acessibilização de conteúdos, de conceitos, de conhecimentos, e a produção de conhecimentos também nesse campo. E aí, eu fico pensando que você traz uma provocação fundamental para nós psicólogas, tanto para aquelas que estão na gestão do sistema conselhos, né, quanto para nós psicólogas, categoria em geral. A gente precisa estranhar não termos muitas psicólogas com deficiência na formação. A gente precisa estranhar isso, né? A gente não pode normalizar, naturalizar isso. A gente precisa estranhar ter menos pessoas ainda, menos psicólogas ainda. Estou dizendo das psicólogas, mas a gente pode olhar para a pessoa com deficiência no geral, no ensino superior, mas a gente precisa estranhar a ausência das pessoas com deficiência nas pós-graduações, né, nos programas de mestrado e doutorado, produzindo conhecimento, produzindo pesquisa, né? A gente precisa estranhar a ausência das psicólogas no Conselho Regional de Psicologia. A gente precisa estranhar a ausência das psicólogas nas gestões, tanto na gestão pública, eu acho que ocupando gestão de serviços, ocupando os serviços, né, as psicólogas nos serviços públicos, nos serviços privados, e também as psicólogas com deficiência na gestão do sistema conselhos. A gente vem aumentando a participação, né? Hoje já temos um conselheiro presidente, que é o Rafael, conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Temos alguns conselheiros espalhados pelo Brasil, mas nós precisamos ocupar também esses espaços da psicologia, os espaços de deliberação da psicologia, né? Eu acho que quando você aponta o que a gente tem de caminhos, né? Eu fico pensando que esta é uma das questões que a gente tem para colocar. Eu queria trazer alguns comentários das nossas participantes da rede para vocês também irem introduzindo aí nas falas de vocês, né? O comentário da Michele Vacari, né? Apontamentos importantíssimos para a nossa categoria que tanto luta pelos direitos humanos e muitas vezes ainda considera o modelo biomédico da deficiência ao lidar, né, com o outro. A Patrícia Ramalho, já li muito a respeito e ainda não entendi direito se trissomia do cromossomo 21 é considerada uma deficiência.
E aí, uma outra psicóloga, o Everton Rodrigues, parabéns pelo diálogo. Quando Estela Camelot, Estela, depois você me corrige se eu estou dizendo seu sobrenome corretamente, diz que a deficiência é um elemento da diversidade humana, me ocorreu uma pergunta. Será que o termo deficiência atrapalha essa visão inclusiva que a Estela traz? Queria passar agora para vocês esses comentários e vocês irem debatendo, talvez, Estela, que tem uma pergunta direcionada a você, possa começar, e depois a Miriam também faz seus comentários. Então, em relação ao termo, acho que o que é legal contar para vocês, que em outras línguas, a palavra fica um pouco diferente, né? Então, por exemplo, em espanhol, é discapacidade, né? A gente não tem essa palavra em português, então é como se fosse discapacidade, né? Em português não tem, né? Então, a palavra que ficou é deficiência. Mas o que mudou, né? O que a gente não usa mais? Deficiente, portador de deficiência, pessoa deficiente. Por quê? Porque na visão dos direitos humanos, o que está em primeiro lugar? É a pessoa, né? Então, a gente fala pessoa com deficiência. Se isso colabora ou não para uma exclusão, eu tenho um comentário bem interessante, na verdade. Eu acho que assim, a gente avançou, porque falar em pessoa com deficiência já é melhor do que falar em deficiente, né? Eu acho que já traz um outro viés, e isso é o que está na legislação, então, seja por força da Lei Brasileira de Inclusão ou da Convenção da ONU. Hoje, como é que a gente deve falar politicamente, a forma correta, né? Pessoa com deficiência. Por que não é portador? Porque ninguém chega em casa e deixa a sua deficiência, né? Eu vou pôr aqui a minha deficiência, né? Não é uma coisa que se porta, é uma coisa que é da pessoa. Que é um elemento da diversidade, eu tenho trabalhado muito esse conceito, porque eu acho que né? E eu acho que se a gente conseguisse transmitir de um modo geral para a sociedade essa ideia da diversidade, né? Ao contrário, eu acho que trabalhar a deficiência na perspectiva da diversidade nos ajuda a desmistificar, né? Mas eu acho que é um ponto interessante, mas a linguagem realmente não é a palavra mais feliz, mas a gente não tem outra em português, ficou assim mesmo. E daí, em relação à trissomia, não sei se a Miriam quer falar, se eu sigo. Sim. Eu, assim, não tem uma... Como que eu vou dizer? Não é como se fosse uma opinião médica, por exemplo, mas eu entendo que a trissomia, ela é a trissomia, né, do cromossomo 21, ela é uma das causas, né, ela é o que causa a síndrome de Down, e ela é uma das causas da deficiência intelectual, embora não a única. Assim, ela não é considerada uma doença, né, como nenhuma deficiência é considerada uma doença, mas ela é uma das causas possíveis da deficiência intelectual. Então, sim, ela é uma deficiência. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é que eu já acompanhei alguns debates que sugerem que, ao invés de se usar a palavra pessoa com deficiência, né, deficiência, se fale exatamente aquilo que a pessoa tem, como, por exemplo, pessoa cega, pessoa surda, pessoa, não sei, com paralisia cerebral, e por aí vai. Só que aí a grande dificuldade, quando você vai por esse caminho, é porque quando chega na deficiência intelectual, você pode falar, né, pessoa com síndrome de Down, mas existem deficiências intelectuais que não estão ligadas a síndrome de Down, por exemplo. E aí, como você se refere a essas pessoas? Então, fica um pouco mais difícil de você encontrar uma palavra que não seja uma palavra, uma expressão, que não seja depreciativa, e ao mesmo tempo que possa ser clara a respeito da condição. Então, é nesse momento que fica mais difícil. Eu não lembro se tinha mais alguma pergunta, mas... Eram comentários, mais especificamente. Depois tem outros aqui. Eu queria fazer um complemento com relação à trissomia do 21, né? A trissomia é uma condição genética, né? Uma alteração no cromossomo 21. Diga-me. Eu vou só acender a luz, tá? Okay. Eu vou sair daqui da frente que eu vou... Ok. Ela é uma condição genética, ela geralmente está associada a algumas questões de desenvolvimento, então ela é uma condição que gera uma série de especificidades de desenvolvimento, e ela pode estar gerada
ligada à deficiência intelectual ou não. Já há algumas reflexões que visam desassociar a deficiência intelectual da síndrome de Down. Se a gente pensa na deficiência, que aí há algumas correntes da psicologia, algumas linhas de pensamento da psicologia, alguns teóricos, que pensam a inteligência como um processo de construção, né, a gente entenderia também que uma pessoa com síndrome de Down não necessariamente teria a se atrelada simplesmente por ter trissomia do 21, né, a deficiência intelectual. São discussões aí que acho que vale a pena adentrar aí as pesquisas e olhar um pouco os artigos que vão problematizar essa questão da trissomia do 21. Acho que aqui seria uma discussão que a gente entraria aqui que não daria para abordar completamente, mas há algumas pessoas alguns estudos já apontando e desatrelando a trissomia do 21 da deficiência intelectual, tá bom? Eu queria trazer aqui outras questões e para vocês, né? Então, olha, Maria Vitória Dantas de Souza, podemos produzir praxis conforme as potencialidades que o indivíduo possui, adquirir, conforme classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde, CIF, é um comentário. A Ione, Miriam, traz uma pergunta para você. Eu vou fazer, aí você já responde, depois eu sigo com os outros comentários. Miriam, muito boa a sua pesquisa na área da educação. Gostaria de saber sua opinião sobre como o ensino básico vem trabalhando essa questão, pois não vemos a LBI nos currículos escolares. A minha pesquisa, na verdade, ela foi especificamente voltada para o ensino superior, dos cursos de psicologia, e eu comparei Brasil e Espanha, na verdade, para ver se haviam diferenças. Mas, assim, ao meu ver, no ensino básico, não se fala sobre leis de forma, assim, como que eu vou colocar? Não se aborda questões de direito, embora devêssemos abordar, mas elas não são abordadas. Se não são abordadas nem questões mais básicas de direito, que dizer abordar leis mais, um pouco mais complexas como essas. Então, assim, se eu entendi bem, realmente não se fala sobre LBI no currículo básico. Assim, entendo que atualmente já se fala transversalmente sobre direitos humanos, sobre minorias, até são abordadas transversalmente, mas eu acho que para ser efetivo, isso precisaria ser abordado de uma forma um pouco mais contundente, né? Isso acaba ficando a critério do professor, e também vai depender da visão do professor, também vai depender da intimidade que o professor tem com esses temas para serem abordados adequadamente. Então, há muitos coisas que podem dar errado no meio desse caminho. Então, acho que precisaria ser mais contundente. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para a Estela, mas depois a Miriam pode complementar, porque, Estela, diante daquilo que a gente conversou, preparando um pouco, é uma pergunta que aborda algo que a gente tinha falado de você trazer, que é a questão da deficiência intelectual e deficiência mental. Então, eu queria falar para você, trazer um pouco como a LBI e a convenção vão trazendo essas questões. Eu acho que a psicologia, né, também é importante, é uma discussão fundamental para a psicologia se apropriar, quer dizer, já nos inserimos numa pauta nesse sentido, mas eu queria que você trouxesse um pouco essa discussão. Então, vamos lá, eu acabei na minha fala não trazendo, porque eu fui falando muita coisa, mas vai dar para a gente falar, eu fico feliz, porque acho que é um ponto fundamental, né? Então, a Convenção da ONU, pessoal, tem um artigo, que é o artigo 12, que vai falar sobre a igualdade perante a lei, né? E esse artigo, na verdade, ele trata da questão da capacidade jurídica e, dentro do escopo da Convenção, quem é o público, né? Quem são as pessoas com deficiência? Qual é o conceito de pessoa com deficiência? Então,
a convenção vai trazer que são pessoas com deficiência, aquelas que têm impedimento de longo prazo, e daí vem de natureza física, sensorial, e daí vem mental e intelectual. Aí fica a pergunta, mas por que o documento falou mental e intelectual? Qual é a diferença de uma coisa e da outra, né? E se vocês forem olhar a Lei Brasileira de Inclusão, o conceito da Lei Brasileira é igualzinho que está na Convenção da ONU, né? Física, sensorial, mental e intelectual. Qual que é o contraponto aí, qual que é a diferença? Vocês vão lembrar que eu falei no começo que teve uma super participação da sociedade civil no processo de construção dessa legislação, né? Então, a ideia do mental e do intelectual é porque são efetivamente coisas separadas, né? Então, a deficiência intelectual abrange tudo aquilo que tem a ver com déficit cognitivo, né? E daí vai entrar. Eu entendi que tem toda uma perspectiva interessante que a Luciana falou em relação à síndrome de Down, mas até o que a gente tem como hoje colocado, né? Tudo que está dentro do campo da deficiência intelectual está aí caracterizado. Dentro do olhar da deficiência mental, estão as questões de saúde mental, né? Os transtornos. Então, isso entraria dentro desse viés da deficiência mental. E como que isso veio parar na legislação? Porque teve uma participação enorme, né, do movimento dos sobreviventes da psiquiatria na época da construção da convenção, né? Então, eles ajudaram a construir a convenção, eles tiveram uma participação enorme em toda essa discussão da capacidade jurídica, do reconhecimento das pessoas com deficiência como sujeitos de direito, e da importância de que esse público também fosse reconhecido como pessoa com deficiência, né? Então, por isso que tem as duas termos, são coisas diferentes, não é que se enganou e colocou duas vezes uma palavra para representar a mesma coisa. Então, mental é mental, intelectual é intelectual, e ambos os públicos hoje são reconhecidos na legislação brasileira como públicos potencialmente beneficiários de políticas públicas, enfim, de tudo que tem relação com os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Queria fazer uma pergunta. Estela, essa é a deficiência psicossocial, como também é chamada? Exatamente. A lei usa mental, mas vocês vão ouvir muito, Miriam, bom que você lembrou, é isso mesmo. Psicossocial, deficiência psicossocial. Legal, né? Eu acho que é importante frisar que acho que a psicologia vem discutindo muito, né? Principalmente no campo da saúde mental, e a compreensão, né, da questão da loucura como forma de subjetivação. Então, atrelando aquilo que a Estela falou sobre a deficiência como um aspecto da diversidade humana, né, as questões de saúde mental como formas de organização subjetiva também, né? E aí, da mesma forma, entender a deficiência intelectual também como uma forma de organização do pensamento, das questões cognitivas. Eu acho que a psicologia caminha, né, no campo da saúde mental, nessa reflexão, e a gente precisa também produzir esse avanço na compreensão da deficiência como um aspecto da diversidade humana. Então, por exemplo, as deficiências sensoriais como experiência da surdez, a deficiência visual como experiências sensoriais que organizam, né, que as pessoas também se organizam em torno dessas experiências sensoriais, enfim. Então, acho que é uma discussão bastante importante, e a Estela traz aí da perspectiva da LBI um ponto crucial para a gente pensar. Tenho aqui outras perguntas que eu vou deixar aqui para você. Comentário da Melânia Valente. Tenho para mim que o preconceito arraigado na nossa sociedade dificulta a implementação da LBI no ensino básico, por múltiplas razões, até mesmo os pais dos alunos, né? Enfim, tem então um comentário da Melânia, tem uma pergunta, né? Uma pergunta, reflexão da Patrícia Moura. Questões acerca de como o profissional psicólogo pode colaborar para diminuir o distanciamento com as pessoas com deficiência, bem como fomentar políticas públicas com esta finalidade. Em meio à pandemia, aí eu acho que é uma questão bastante importante para a Miriam, para a Estela trazerem, né? Em meio à pandemia, como as pessoas com deficiência não, entre parênteses, estão sendo tratadas. Eu acho que essa é uma questão, né? Falar de LBI, de Lei Brasileira de Inclusão, né? 5 anos na perspectiva dos direitos humanos,
Acho que a gente tem, nos últimos anos, inúmeros ataques às políticas de direitos humanos no Brasil. É preciso frisar isso. A gente vem observando aí, né, desinvestimento, desde a destituição do Ministério dos Direitos Humanos, enfim. Então, acho que é uma questão que ela vem ocorrendo nos últimos 3, 4 anos. Mas aí agora, né, numa situação de pandemia, em que as desigualdades, elas vão se tornando mais e mais, né, evidentes, e as pessoas com deficiência também como uma população submetida aí a diversas condições de desigualdade, entre elas e também principalmente as questões de desigualdade social. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, Miriam e Estela, do que vocês têm percebido e discutido com relação à situação das pessoas com deficiência durante a pandemia do Covid-19. Se você quiser começar, Estela, pode começar. Então, em relação a algumas pautas mais específicas, o que a gente tem acompanhado? Que está bem complicado, né? Que é a questão do direito à educação, que é uma pauta que está complicada, eu acho que de uma forma geral, mas eu não tenho dúvida, né, que quando a gente fala das pessoas que têm acesso à educação nesse momento de Covid, fica dificultado, né? E por quê, na verdade? Eu acho que, assim, se já é difícil para as escolas trabalharem na perspectiva da inclusão presencialmente, né? Eu acho que todo esse desafio de trabalhar a inclusão de uma forma virtual acaba sendo um desafio que eu, sinceramente, não sei o quanto, né? Eu tenho a impressão das conversas que a gente tem ouvido que alguns esforços vêm sendo feitos, eu não tenho dúvida que sim, mas também não tenho dúvida em afirmar que as pessoas com deficiência continuam mais prejudicadas, né? Eu acho que junto com isso tem outras questões, né? Que são coisas que a gente até discutiu internamente na organização. Eu sou consultora jurídica do Instituto Jô Clemente, então essas discussões sempre aparecem. Mas um pouco uma perspectiva, assim, de, no momento de isolamento, né? Tem pessoas que, em função da sua deficiência, têm uma maior dificuldade de ficarem isoladas, né? Então, assim, como é que você faz, né? Será que... como é que a gente evita um sofrimento para a pessoa, propiciando o mínimo de dignidade e condição para que ela possa passar por esse período da pandemia sem sofrer, ou com o mínimo de sofrimento, né? Então, parte das discussões era, vamos pensar, por exemplo, às vezes, as pessoas que estão enquadradas no espectro do autismo, né? Então, às vezes a pessoa precisa circular, ela não consegue ficar o tempo inteiro confinada, ela precisa de um espaço maior, ela precisa respirar, né? Mas tem uma legislação toda aqui de lockdown e que não quer, e que proíbe, né? E que as pessoas não têm. Claro que a gente não chegou nesse ponto, mas discussões que aconteceram, e eu trago isso para vocês não só no Brasil, discussões que aconteceram no plano internacional, né? Então, assim, como é que eu não posso simplesmente dizer que a pessoa não pode sair? Ela tem que conseguir sair durante um período do dia, em algum momento ela tem que ter a liberdade de circular, né? Então, de um modo geral, eu acho que, assim, na área da educação, eu acho que está mais complicado. Eu acho que na área da saúde, quando a gente pensa os atendimentos médicos, é super bacana que isso tem começado a acontecer, mas eu me questiono em termos de acessibilidade, o quanto uma pessoa com deficiência que está em casa e precisa de um atendimento médico virtual consegue acessar esse serviço, eu acho que muito pouco, né? Então, no fundo, a impressão que eu tenho é que tudo aquilo que a gente já vê como delicado num cenário normal, né, num cenário sem Covid, nesse momento de Covid, tudo fica mais sensível, e no final das contas, eu acho que as pessoas com deficiência são extremamente prejudicadas. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, eu ia acrescentar apenas, né, que, como vimos anteriormente, pessoas com deficiência passam pela situação de institucionalização e o quanto, né, diante da pandemia, essa é uma situação de perigo, né? Toda pessoa institucionalizada, na verdade, ela está exposta a um perigo maior, seja as pessoas que estão em cadeia, seja pessoas que estão em
em instituições de longa permanência para idosos, sejam pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, é sempre mais perigoso. Eu ia citar também, como a Estela falou, né, a pessoa com autismo, né, a pessoa autista, muitas vezes ela precisa de rotinas, né, de uma terapia que nem sempre está podendo ser realizada agora, né? Essas rotinas acabaram mudando de um momento para o outro, o quanto isso pode ser difícil para essas pessoas, o quanto não frequentar a terapia pode representar também uma dificuldade, e também pensando na questão de que as pessoas estão... a questão de estar exposta a situações de agressão, porque assim, agora as pessoas estão todas em casa, convivendo muito mais. Então, mulheres com deficiência podem estar experienciando mais situações de agressão nas suas casas, crianças com deficiência experienciando mais situações de agressão nas suas casas, adultos também, né? Isso, então, assim, pessoas que antes estavam em outros lugares agora estão confinadas com pessoas que podem ser os seus agressores. Então, o quanto isso é perigoso também, porque essas pessoas muitas vezes podem ter menos acesso a fazer uma denúncia, mesmo se elas quiserem sair de casa, uma outra pessoa pode, de repente, escapar, ir para outro lugar, mas a pessoa talvez com deficiência não tenha essa mesma possibilidade. Então, trazer essas contribuições. Acho que é isso, né? A questão da violência bastante, isso me toca muito. Acho que tem uma outra questão que tem a ver com as barreiras de comunicação e a produção de uma acessibilidade, inclusive no acesso à informação para a proteção das pessoas com deficiência, né? Como a gente considera as diferentes funcionalidades, as diferentes formas de produzir, né, comunicação, e como a gente garante que todas as orientações, todas as legislações, todas as publicações, elas tenham e garantam essa possibilidade. A Estela traz a questão da telemedicina, né? Quer dizer, a telemedicina, quando a gente também considera um público que tem condição de ter acesso à telemedicina, né? Quantas pessoas com deficiência conseguem, talvez, nomear seus sintomas ou relatar um tipo de sintoma, até porque tem a questão da barreira de comunicação também nos coloca, nós, né, norma, entre aspas, né, a mesmice, como diz o Scler, no lugar de quem entende um único jeito de se comunicar, né, de quem entende que a comunicação ela é produzida de uma única forma, e como a gente viabiliza, inclusive, que as pessoas com deficiência, por exemplo, que possam estar sofrendo violência ou apresentando sintomas né, relativos inclusive ao Covid, possam relatar os seus sintomas, relatar os seus incômodos, relatar a violência que estão sofrendo. Mas esse era um comentário que eu queria acrescentar. Eu tenho aqui algumas outras questões para colocar para vocês. Eu queria falar de um comentário sobre a Valdez Michel Jorge, dizendo assim, que Miriam foi uma grata surpresa em meu curto tempo como profissional no NASF em Botucatu. Não tive dúvida em selecioná-la como estagiária. Então, Miriam, tem uma pessoa aí que acompanhou o seu processo de formação profissional e está aqui te acompanhando na live. Então, bacana, legal. Sim. Eu fiquei extremamente feliz com esse comentário. Extremamente. O que mais aqui que eu tenho? Tem muito comentário legal, gente. As pessoas estão se manifestando muito. Hospitais, a Melânia Valente também, de novo. Os hospitais foram adaptados às pressas para atender pessoas com deficiência com Covid-19, tanto em São Paulo, capital, quanto nos Estados Unidos. Até o acesso ao direito à saúde, né, é negligenciado. Foram adaptados às pressas. Ou seja, rolou, inclusive, algumas notícias dizendo que, né, caso houvesse a necessidade de estabelecer um critério para acesso ao respirador, quer dizer, rolou, inclusive,
algumas notícias relacionadas a isso, e a gente tem que dar nome para isso, né, gente? Práticas de eugenia. Então, a gente não pode omitir, inclusive as pessoas falando aqui, como é importante a questão da linguagem, né? Então, se a linguagem é importante, a gente precisa nomear essas violências, né? Deixa eu ver aqui, dúvida, a Célia Fonseca. E aí eu queria apresentar as últimas dúvidas, e aí a gente vai fazendo os últimos comentários e pensando, então, já nas nossas, o fechamento daqui nos próximos 15 minutos, a gente vai se organizando para o fechamento da nossa live, né? Mas a Célia está dizendo, como vocês opinam sobre os direitos do acesso à comunicação das pessoas com deficiência neste tempo de pandemia? Acho que a gente fala um pouquinho, mas se vocês quiserem comentar um pouco mais, fiquem à vontade. Vou falar alguma coisa rápida só. Dizer que, sim, como nós dissemos, tudo fica mais dificultado nesse tempo de pandemia e o acesso à informação, acesso à comunicação, embora ele procure se efetivá-lo hoje, ele ainda não é bastante efetivo, então certamente essas pessoas estão encontrando dificuldades para se orientar, para entender melhor o que está acontecendo, para ter acesso a formas de prevenção, do que se trata, acabam ficando dependentes de outras pessoas para poder se cuidar. Então, isso vai contra, né, o direito à autonomia, isso vai contra o direito à independência, à autodeterminação, porque essas pessoas acabam ficando dependentes de outras pessoas para proteger a sua própria saúde. Estela, você quer comentar alguma coisa? Miriam falou tudo. Miriam falou tudo? Legal. Deixa eu ver se temos outros comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém falou do DSM, que eu acho importante trazer aqui. Eu estou tentando achar o comentário relativo ao DSM. Eu não sei mais se eu vou achar esse comentário. Mas, enfim, acho que a psicologia, né, ela pode se valer de perspectivas emancipatórias, mas ela pode se valer de perspectivas também muito medicalizantes, e o DSM, ele pode representar uma perspectiva ultramedicalizante e que vai, né, contrário a tudo isso que a gente defendeu e pensou e problematizou agora aqui, né? Eu queria pedir para vocês, diante daquilo que a gente conversou aqui hoje, que Estela e Miriam pudessem ali apontar, né, fazer ali, dentro de tudo que nós conversamos, suas ponderações e provocações finais relativas à LBI, aos direitos humanos e a essa trajetória que a gente tem de 5 anos de uma legislação que é uma legislação bastante avançada, né, mas que a gente também tem que fazer as lutas para a sua efetivação. Miriam, você quer começar com as suas considerações finais? Posso começar. Vou ser, assim, bem rápida. Eu acho que é uma legislação que trouxe muitas inovações. Ela tem apenas 5 anos, e a gente sabe como as coisas levam tempo para mudar, né, na sociedade. Então, eu acho que assim, o que nós devemos fazer, eu vejo que o que nós devemos fazer para que seja mais efetivo no nosso dia a dia, na nossa profissão. Eu, por exemplo, que sou professora, né, de uma faculdade aqui da minha cidade mesmo, eu penso que é uma responsabilidade minha trazer essa discussão para os alunos em toda oportunidade, não só numa disciplina sobre deficiência, mas é possível transversalmente falar sobre isso em qualquer disciplina, entendeu? De verdade, em qualquer disciplina, porque as pessoas com deficiência estão em qualquer lugar, né? Precisando de todo tipo de
de serviço, então é possível falar em todas, então acho que é uma responsabilidade minha falar sobre isso, e falar sobre isso também na rua e com os meus conhecidos, e às vezes eu sei que e no Facebook, em uma postagem polêmica, em todo lugar tem espaço, e eu considero que isso às vezes é estressante, pode ser cansativo, eu particularmente acho muito difícil me meter em uma discussão, porque isso costuma me cansar profundamente, mas eu acho que é nossa responsabilidade fazer isso, nunca deixar passar uma única oportunidade de falar sobre essas coisas, sabe? Se uma única pessoa prestar atenção no que você está falando, e se uma única pessoa levar isso para frente, já é bastante coisa. Então, eu não vejo outra forma de mudar. Nós podemos fazer muitas coisas, mas o que nós podemos fazer de melhor é promover esse debate em cada instância, em cada momento das nossas vidas, da forma como for possível. Legal, Miriam. Muito, muito, muito importante. Stella? Eu acho que eu concordo com a Miriam, acho que nós somos mensageiras, né? Acho que a gente carrega aí uma responsabilidade em relação à causa das pessoas com deficiência. E eu compartilho da ideia da Miriam de que a gente tem que falar sobre isso em qualquer lugar, né? Com quem quer que seja, em todos os espaços. Eu acho que tem muito uma perspectiva de mudança que vai levar um tempo para acontecer, mas vai ter. Então, eu sempre falo da questão da mulher, né? Se a gente para pensar o que era a mulher e os direitos da mulher, né? Qual o papel que a mulher tinha na sociedade e qual o papel que nós temos hoje, né? Mudou, né? A história mudou. Então, as mulheres até muito pouco tempo atrás não votavam, né? Não podiam se divorciar, enfim, tinham várias coisas que mudaram, né? E eu acho que quando a gente pensa que há anos atrás, quando se traziam essas questões, parecia uma coisa muito utópica, muito, né? Ainda hoje, eu acho que quando a gente fala da questão dos direitos das pessoas com deficiência, tem muita gente que fala, não, mas vocês são muito sonhadoras, vocês estão falando uma coisa que não vai acontecer, isso está muito longe, né? Isso aqui é um pouco do que vocês comentaram aqui, não, vamos trabalhar dessa maneira porque é mais rápido, porque realmente a solução do problema está lá longe. Mas não é isso, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, acreditar naquilo que a gente faz, porque simplesmente é possível, né? Eu acho que o maior desafio é que quem luta pela causa e quem está engajado na causa sabe que é possível. Então, no fundo, acho que eu só chamo todo mundo a se unir, né? É um pouco isso, que todo mundo possa, de alguma forma, contribuir aí para que a gente faça a legislação valer. Eu queria acrescentar mais uma coisinha. Ela falou um pouco sobre como a situação das mulheres mudou, né, ao longo do tempo. E se a gente for pensar, né, foram talvez 2 séculos para as coisas melhorarem, e nós ainda estamos tentando fazer as coisas melhorarem, porque elas ainda não estão do jeito que deveriam ser. E aí eu penso também que nós não podemos esquecer que pessoas com deficiência também são mulheres, também são pessoas LGBT, também são negras, e nós temos que pensar sempre, em toda oportunidade, como essas questões se interrelacionam e o que isso significa. Também não podemos perder isso de vista. Isso mesmo. Legal, gente. Muito, muito bacana ouvir vocês. Foi estar aqui neste lugar, mediando a conversa, né, de 2 mulheres tão bacanas, foi um presente, e eu acho que também é um presente, né, acompanhar o CRP São Paulo fazendo essa discussão, acompanhar também a evolução do CRP de São Paulo, na produção de referências, na discussão. Eu acho que eu queria fazer uma amarração final dessa pauta, né, trazendo novamente o mote dessa gestão, né? A psicologia para todo mundo e se faz com direitos humanos, né? É para todo mundo e é essa psicologia que a gente defende, né? Que a gestão do CRP defende, mas eu gostaria de deixar uma provocação para nós psicólogas, se essa psicologia que praticamos efetivamente está sendo para todo mundo, né? Se as nossas práticas estão acessíveis, se o mesmo conselho e o sistema Conselhos de Psicologia que vem avançando na produção de acessibilidade, a gente tem intérprete de Libras hoje, né, a gente tem um movimento de acessibilização de procedimentos, de atendimento, de acessibilização das subsedes, a gente vem avançando
na produção de referências para as psicólogas, mas a gente tem uma caminhada muito grande no sentido de que a psicologia que a gente efetivamente produz, ela esteja a serviço de todos e de todas e das pessoas com deficiência. E aí, acho que, pensando nisso que a Miriam traz, né, do debate interseccional, né, como é que a gente pensa uma pessoa com deficiência, né, nas inúmeras possibilidades de existir, sendo mulher, sendo homem, sendo negra, sendo branca, sendo trans, sendo homo, enfim, né, a gente precisa avançar mesmo como ciência, como profissão, né, nesse debate. E aí é isso, gostaria de agradecer muito o convite também da gestão para mediar essa conversa. A Estela, a Miriam eu já conhecia, né, Miriam, de outros trabalhos aí no sistema, conselhos, no CRP de São Paulo. A Estela é uma pessoa que eu conheci agora nesse momento, mas fiquei muito feliz de conhecer e de saber todo o trabalho que a Estela faz, né? Enfim, é isso. Agradecer pelos comentários das nossas colegas de profissão no sistema, nas redes sociais do CRP, né? O pessoal está parabenizando as intérpretes de Libras, né? Dizendo que as intérpretes estão de parabéns pela qualidade do trabalho, tá? Enfim, então a Priscila está dizendo que, né, parabéns por sempre dar acessibilidade em Libras para os surdos e população em geral. É isso, aqui estou lendo os últimos comentários, mas queria expressar a minha, Maria das Vitórias, né, Dantas de Souza, expressar minha gratidão ao acesso a essa magnífica oportunidade. Parabéns pela excelência minuciosa de todas as autoras envolvidas. É isso, gente. Acho que cumprimos uma tarefa importante de problematizar aqui. Lembramos que semana que vem, né, daremos continuidade ao debate, temos aí uma nova atividade programada que em breve a gente anuncia. Dentro desses debates, esqueci de uma coisa muito importante, para finalizar mesmo, do desafio da discussão da pauta da deficiência ser uma política de gestão, compor uma política de gestão do Sistema Conselhos de Psicologia. Não só do CRP São Paulo, mas, né, do Sistema Conselhos como um todo, né, ela ultrapassar ações pontuais, discussões de temáticas pontuais, mas que ela seja efetivamente, esse é um desafio de todos nós, então, se tornar uma política de gestão. É isso, gente. Obrigada, Miriam, obrigada, Estela, obrigada, Paula, obrigada, Eliane, e aí, todo apoio, a equipe de apoio do CRP, o pessoal que está nos assessorando aí nos comentários, na produção, na interação com as pessoas que estão nos acompanhando. É isso, gente. Uma boa noite, bom final de sábado para todo mundo e até mais. Tchau, gente. Prazer. Boa noite, gente. Foi incrível. Agradeço a todos. Tchau, tchau. É um prazer.